Olá, meu nome é Larissa e o nosso grupo é composto por mim, pelo João Vitor, pelo Helder e pelo Iago. E eu vou explicar um pouco da parte do projeto onde eu trabalhei mais, que foi adaptar os microserviços para expor as métricas para o Prometheus, a configuração dos Kubernetes e a integração, né, do Prometheus ao Kubernetes também. Então, primeiro, eu adicionei a biblioteca Prometheus Client nos serviços A e B, e ela permite criar métricas como contadores e histogramas. E eu criei duas métricas principais, que é o Request Count, ele conta requisições por método e status, e o Request Latency, que mede quanto tempo cada método demora para responder. E eu coloquei isso nos dois serviços, né? No A e no B. E para não ficar repetindo o código, eu fiz um decorador que se chama Instrumented e ele envolve a função, né? Deixa tudo mais compacto. Ele mede o tempo de execução, registra se deu erro ou não, e incrementa os contadores. Também, a partir disso, eu só precisei adicionar, né, o decorador acima dos métodos do gRPC. E para expor as métricas, eu subi um servidor HTTP na porta 8000, dentro de cada serviço. Falando um pouco também do porquê que a gente escolheu usar o Grafana e o Locust, né? O Prometheus a gente está usando como foi requisitado no enunciado do projeto. Então, ele é o padrão, né? O padrão mais usado para monitoramento de sistemas distribuídos. E funciona bem com o Kubernetes, mas o Grafana, ele entra para transformar essas métricas em gráficos. E ele é bom porque permite criar dashboards, permite ver gargalos, tempos de resposta, e também mostra a diferença entre um serviço com uma réplica e outro com três, por exemplo, que era uma coisa que a gente, né, gostaria de fazer para os nossos testes. E o Locust, ele permite simular usuários de verdade, ele é fácil de configurar e ele mostra métricas como RPS, erros e latência. E ele combina muito bem com o Prometheus também. Então, usando os três, a gente tem uma visão mais completa do sistema. Já falando um pouco do Kubernetes, no Kubernetes eu precisei expor duas portas em cada aplicação. Então, foi os 5.000 para o gRPC e 8.000 para as métricas. E depois eu criei um service para permitir que o Prometheus encontre as métricas. Também eu configurei um HPA para o service A para escalar automaticamente quando a CPU passa dos 70%. E para finalizar também, eu configurei o Postgre dentro do cluster com o PVC, um deployment e um job, que roda as migrações do Prisma antes dos serviços subirem. Isso garante que o banco está funcionando. Falando só um pouquinho também da configuração do Kubernetes, a gente utilizou o K3D para configurar o Kubernetes com multinó, né?
dentro do Docker. E foi isso, basicamente, essa parte. Olá, eu sou o Iago. Eu vou falar sobre as minhas contribuições para o trabalho final da disciplina. A gente deu continuidade ao nosso sistema distribuído de processamento de pedidos e de frete, que a gente usou uma arquitetura de microserviços, o gRPC, o Docker e o Kubernetes. A gente também usou o Prometheus Grafana, junto com o Locust para poder verificar teste de carga e afim. Inicialmente eu deixei que o trabalho ele não tá rodando, só tá o front, que eu vou rodar durante essa apresentação. E vou mostrar um pouco do que eu fiz. Tá certo. Deixa eu abrir aqui o VS Code. Então, uma das principais contribuições foi ajustar a questão do banco. Na migração, quando a gente subiu o dock, ele não funcionava direito. Então eu precisei tirar algumas configurações que elas não eram necessárias e acabavam estragando esse deploy. Também precisei acrescentar os servidores aqui, que eles não estavam sendo referenciados corretamente, aí eu dei uma ajustada. E também corrigi o Locust porque ele também não estava comunicando corretamente pelo Kubernetes, né? A gente estava usando antes o cluster IP e a gente usou o load balancer para funcionar certo. Eu também fiz alguns ajustes no front, que antigamente a gente só tinha dado de mentira aqui, né? E agora ele está carregando no banco, como o banco não está ativo, né? Não tem dado nenhum. Também acrescentei só a navegação para poder ser mais fácil da gente poder visualizar e testar no front. O que mais que eu fiz foi o que eu comentei, né? Da busca dos produtos. Eu populei o banco também com estoque para a gente poder fazer os testes corretos do CRVP. Então a gente criou com alguns produtos aqui e tanto o estoque também deles quanto a localização onde é que eles estão. Enfim, e aí isso tudo foi acrescentado aqui dentro do localhost. Inicialmente a gente deixou ele sem estar referenciado, então daqui a pouco eu vou mostrar que a gente precisa pegar esses dados do banco, o ID no banco, para poder passar para o localhost para ele poder fazer os testes corretamente. Eu precisei ajustar algumas informações da troca de informações entre os servidores, que não estava funcionando direito. Então, para garantir essa comunicação correta entre os microserviços, eu tive que ajustar tanto os dois servidores, o ARB e também o Gateway, que é o serviço P, né? O CSP, que foi feito aqui, né? O ARB. Eu também precisei alterar as permissões que a gente tinha, as configurações do Prometheus, que ele não tinha acesso aos pods, então a gente não conseguia visualizar através dele os resultados dos testes de carga que estavam sendo feitos, nem nenhuma outra requisição que era feita no serviço. Teve mais alguns ajustes aqui final, que faz parte do que eu já comentei antes. E eu também acrescentei novos testes e arrumei o teste principal, que era o do GET, que era do ID de cada produto, pra gente ver os detalhes dele, que é justamente a junção do A e do B. Então, ele não estava funcionando corretamente no Cush e agora tá certinho. E a gente consegue testar corretamente o nosso projeto. Deixa eu rodar ele aqui rapidinho. E aí, a gente já consegue fazer os testes. Se a gente abrir aqui, mas a gente também consegue ver pelo Prometheus que ele tá funcional. E também pelo Grafana, se a gente quiser acessar, a gente consegue buscar os dados aqui do Prometheus também. É só colocar o caminho certinho de monitoramento. E se a gente testar que ele tá funcional, e depois é só criar os dashboards com as imagens, né, colocando de fato a data source como prometeu. E a gente conseguiria testar derrubando algum desses workers, daria para visualizar bem como é que o nosso projeto está se comportando sob estresse, sobre se algum deles falharem. E é isso que eu tinha para apresentar, foi essa minha contribuição. Obrigado.
Olá, sou o João Vitor e aqui eu vou apresentar um pouco dos testes que a gente realizou com o Locust nessa entrega final. Então, o Locust ele é uma ferramenta de código aberto para fazer testes de carga em aplicações HTTP e HTTPS e até mesmo outros protocolos mediante a sua configuração. Aqui eu estou na interface web dele, na e aí eu vou explicar um pouquinho sobre os testes abordados, pelo menos os que eu realizei. É, os testes realizados foram de carga padrão para medir o desempenho sobre a carga típica, a carga padrão que se espera do aplicativo, e o teste de estresse para descobrir o ponto de falha da aplicação. Esses testes foram realizados em duas configurações distintas. Uma sendo a configuração base, contendo duas réplicas do serviço de gateway e apenas uma réplica para cada serviço, o de frete e o de estoque. E a outra configuração utilizada nos testes foi a com mais réplicas, em que se tinha três réplicas do gateway e quatro réplicas para cada serviço. E aqui eu vou apresentar os resultados dos testes. Esse daqui, ele foi o da Esse daqui ele foi o da configuração padrão em carga padrão. Aqui a gente pode ver que a gente teve um elevado número de falhas de requisição nessa, nesse método GET que precisa do, da cooperação entre os dois serviços de frete, entre os serviços de frete e o serviço de estoque. E aí, a gente descendo, a gente vê aqui que deram vários timeouts. E se a gente descer aqui, a gente consegue ver as, os gráficos, né, de requisição. Lembrando que esclarecendo, né, que nesse teste eu utilizei número máximo de 10.000, crescendo, é, crescendo, se eu não me engano, 20 usuários por segundo. Agora vamos passar para o teste de estresse na configuração padrão. E aqui a gente pode ver que eu consegui atingir 100% de falha, ou próximo de 100% de falha. É, a gente pode ver aqui nos gráficos desse teste de estresse. Agora passando para os testes utilizando. Esclarecendo também. Esse teste de estresse para a configuração padrão levou em torno de 4 4 minutos para atingir o 100%. Já agora nos testes da configuração com mais réplicas por serviço, a gente também teve um número até que elevado, eu obtive um número até que elevado de falhas na requisição que utilizo dos dois serviços, porém é, em em uma quantidade que representa uma porcentagem menor do que é realizado com a configuração base. Aí uma melhora de 6%. Aqui a gente pode ver é, aqui menos erros, né? E aqui também o, os gráficos. Nesse teste eu consegui utilizar para os 10.000 usuários. E agora, por último, eu tenho aqui o teste de estresse do da configuração com mais réplicas. Eu não consegui atingir os 100% de falha. Eu cheguei em torno ali dos 77%, se eu não me engano. É, e aqui eu
como pode ver, a lista de falhas é longa. E aqui eu utilizei 100 mil usuários. Eu cheguei a testar com 250 mil usuários. Entretanto, a minha máquina ela travou, crashou e eu não consegui recuperar esses resultados. Então, encerro essa parte por aqui.